Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Os sistemas energéticos no Taekwondo. Bom, vamos ler e vamos esclarecendo. O Taekwondo requer uma elevada capacidade aeróbia e anaeróbia lática, por intercalar movimentos rápidos e explosivos com movimentos de step, ambos solicitando principalmente a musculatura de membros inferiores. Bem, isso, vimos anteriormente, dá o caráter intermitente, ou como diz o mestre Kim, o caráter intervalado do Taekwondo, ou seja, essa alternância entre ações de alta intensidade, ou seja, no momento dos golpes, com o momento de baixa intensidade, que seriam os steps, caracteriza a condição intermitente da modalidade. Porém, há que se separar exatamente o sistema de energia usado em cada momento. Então é necessário entender isso para que a prescrição, mais uma vez repito e insisto, seja mais individualizada possível, principalmente dentro de um entendimento necessário para isso. Ok? Então, os movimentos são rápidos e explosivos. Então, os golpes são dados, como eu já falei, principalmente em relação às sequências de golpes. Eles são desferidos 2, 3, 4 golpes em sequência nas maiores condições possíveis das capacidades físicas envolvidas. Então ele precisa definir, ele precisa fazer o ponto, ou quem sabe levar o adversário ao nocaute. E tem os momentos do step. Mas em tudo isso, lembrando que basicamente 90% das ações do Taekwondo são realizadas com os membros inferiores. Ou seja, é a porção do corpo que mais precisa ser trabalhada no Taekwondo. Mas acima de qualquer dessa forma. Então, elevada capacidade aeróbia. Então, no momento do step, quando fica saltitando, você vai ter uma exigência de oxigênio como fonte de energia. E a anaeróbia, em princípio, anaeróbia alática, porque a ideia, como a sequência de golpes possivelmente levaria menos de 15 segundos, arredondar assim, alguns autores trazem até um pouco mais, então ela não teria tempo suficiente para gerar o lactato, ou seja, usaria-se a glicose muscular, porém não geraria ácido lático, porque é feito com menos tempo. Então, mais ou menos assim, o atleta dá uma sequência de 3, 4 golpes, e não sei o que aconteceu, fez o ponto, não fez o ponto, nocauteou não, mas ele volta para o step. Então esse tempo seria suficiente. Porém, a luta são 3 rounds de 2 minutos de ação. Então isso acaba tendo que mudar o sistema de requerer energia no organismo. Então nós vamos vendo isso para frente. Mas em princípio é isso, aeróbio e anaeróbio, sendo que durante as ações o aeróbio é importante. O que quer dizer durante as ações? Na hora dos golpes. E nos momentos entre os golpes temos os steps, que aí exige-se mais do componente aeróbio, ou seja, no momento que ele está saltitando, ele vai utilizar mais oxigênio para se manter ali no jogo de pernas, ok? Então, considerando as pontuações durante o combate, as vias de alta intensidade mantidas no sistema anaeróbio alático em princípio, e considerando que creatina fosfato é ressintetizada pelo sistema aeróbio. Lógico que o oxigênio vai entrar aí numa condição para suprir, não é, ou para ajudar a ressintetizar essa condição anaeróbia. Porém, eu já disse, deixando mais para frente um pouquinho, nós vamos perceber que vai haver uma mudança conforme a luta vai se prolongando. Mas é usado como os movimentos na hora dos golpes realmente tem que ser extremamente efetivos, portanto eles têm que ser de alta intensidade para que se possa fazer o ponto ou quem sabe nocautear o adversário, diminuindo aí o prolongamento da luta, interrompendo o prolongamento da luta. Então se faz necessário, não basta soltar um chute só por soltar um chute, você tem que tentar fazer com que esse chute seja eficiente. Não é lógico que numa sequência de golpes você vai dar um chute para abrir a guarda do adversário, 2, 3 para tentar finalizar, pontuar ou nocautear ou levar knockdown, que é o momento onde se abre a contagem.
Porém, é necessidade que se seja intenso, que seja realmente com objetivo, não só soltar a perna por soltar, até porque se arrisca a um contragolpe. Então, preparadores físicos, no caso de vocês, devem concentrar os estímulos de treino nestas vias metabólicas, não é? Principalmente a aeróbia e a anaeróbia lática, e evitar o aeróbio lático, principalmente na fase competitiva. Então, dentro da periodização, nós temos lá como o último momento na periodização a fase competitiva. Então, nesse momento, não se trabalha de forma lática, ou melhor, não se trabalha buscando ou visando o metabolismo anaeróbio lático. Isso não pode acontecer pelas condições, músculo fatigado, interrompe as ações, pode diminuir a performance do atleta. Porém, então, mais claro que isso, principalmente no período básico, onde se intensifica toda aquela preparação física, porque o atleta está ainda voltando de um período de competição ou de um período de parada, né? Lembrando que dentro dos princípios do treinamento esportivo nós temos o princípio da reversibilidade, ou seja, tudo que é treinado num dado momento, após ele chegar ao ápice, que no caso seria a competição, ele vai reduzir pela própria não ter mais aquela ação. E outra, não tem como manter um nível muito alto o tempo todo. A necessidade diminui-se quase que naturalmente, e a necessidade do preparador físico também dá uma diminuída. Aí entramos no período básico, reiniciando uma nova periodização, buscando a retomada daquela condição 100%, não é? Então, se faz muito importante trabalhar a aeróbia e o anaeróbio lático, e o anaeróbio lático nesse período básico vai acabar acontecendo, mas evita-se ele lá na fase da competição, não é? Então, vamos lá. De modo geral, já falei aqui, já acabei citando, mas enfim, no início de uma luta, para desferir os golpes, a energia vem do que? Do ATP-CP, ou seja, da glicose muscular, que usa-se como fonte anaeróbio lático, ou seja, a ideia é que no início da luta, os golpes que são dados têm em média ali entre 10, entre 15, como diz o texto aqui embaixo, até 20 segundos das ações, fazendo com que não tenha tempo de gerar ácido lático. E porque no momento do step, onde o oxigênio vai ser exigido, ele vai contribuir para que haja uma renovação desses estoques de glicose, e isso vai fazer com que não seja, que não haja esse subproduto do anaeróbico, que daí acaba se tornando lático naturalmente. Tá? Porém, como diz, no decorrer das disputas, pelas altas exigências de produções de energia, lógico, nas técnicas básicas que são socos, chutes, e aí também incluímos defesas com os braços, mais as movimentações, os steps para ataque e contra-ataque, as esquivas, então tudo isso exige um potencial muito intenso, um alto uso de energia, vai fazer com que haja uma maior depletação, ou seja, haja um maior gasto do ATP-CP, dos estoques de ATP-CP, da adenosina trifosfática e fosfato creatina. E aí, por quê? Porque a partir do momento que a luta se prolonga, a movimentação, claro, se prolonga, e pelo uso intenso de todas essas ações que eu acabei de citar, o momento do ataque em si, ele acaba passando de 20 segundos, não é? Porque você vai ter que concentrar mais o golpe e usar aquela energia que está restando. Então isso vai fazer com que a condição, que em princípio era anaeróbio lática, vai acabar se tornando o que? Anaeróbio lático. Então, aí, claro, vindo do sistema glicolítico, passando agora a ser anaeróbio lático. Então, o decorrer da luta vai gerar esse efeito colateral, que é o lactato, porque passa-se do anaeróbio lático, as ações que antes duravam até 15, 20 segundos passam a, logicamente, durar mais. O atleta vai se movimentar mais, o atleta vai se esquivar mais, o atleta vai se defender mais, vai contra-atacar mais, e isso tudo vai demandando energia. E o organismo vai ter que tirar essa energia, vai ter que buscar outra fonte.
Então aí recorre ao sistema glicolítico, que vimos também lá no judô, que no judô na verdade é mais comum esse sistema ser usado pelo organismo, não é? Mas no taekwondo, com o passar da luta, vai se recorrer a esse sistema, lógico. Aqui, né, esclarecendo, o sistema que vai utilizar a decomposição dos carboidratos para recompor os estoques energéticos na musculatura, naturalmente. Como consequência, o ácido lático no músculo devido ao decréscimo de oxigênio. Já vou esclarecendo aqui, ó, mesmo recorrendo ao sistema aeróbio, para refazer novamente as moléculas ATP, esta via somente poderá ser mantida por pouco tempo. Então, no momento que um atleta, já no decorrer da luta, vamos pensar já no segundo assalto, já no terceiro assalto, ele já está realmente com seus estoques energéticos de glicose muscular já bem baixos, então vai recorrer ao sistema glicolítico. Então durante o ataque ele vai usar o máximo de energia para ser eficiente, para pontuar ou até nocautear. Quando ele retorna para fazer os steps, que é aquele momento entre os ataques, como o oxigênio é mais usado nessa situação, o oxigênio vai ajudar, não é, a tentar repor esses estoques de glicose. Porém, como o step é feito durante alguns segundos e logo já vem um ataque do adversário, ou se a pessoa estiver atrás na luta, ou seja, atrás no placar, ela vai precisar atacar para tentar reverter o placar. Isso vai fazer com que essa condição aumente e precisa se usar mais energia, recorrendo então ao anaeróbio, o anaeróbio lático, fazendo com que a fonte energética gere, né, o ácido lático como consequência, não é? E então, ou seja, esse tempo do step não será mais suficiente para recompor esta condição. E isso vai, claro, naturalmente diminuindo o rendimento e fazendo com que o atleta ele acabe se desgastando e quem sabe, por isso ele precisa concentrar bem a energia dele e saber ser preciso, principalmente nos contra-ataques e nas iniciativas de ataque, para que ele seja o mais econômico em energia e mais eficiente nas ações. Fato que pode acarretar em perda de rendimento caso a luta se prolongue até o tempo regulamentar, ou seja, até o findar o terceiro round de 2 minutos, ou seja, ele lutou 6 minutos, ou caso haja uma prorrogação da luta. Então é possível destacar 3 fatores que aumentam a demanda energética. Então vejam bem, não são as ações naturalmente, mas tem 3 pontos aqui que são extremamente importantes. A vestimenta influencia. Percebam, a vestimenta influencia, que é o do bolso e os protetores. Acarreta o aumento da temperatura, consequentemente aumento da demanda no decorrer dos rounds. Então, todos sabem que o suor é uma forma que o corpo encontra de refrigerar o próprio organismo, não é? Então, só que se você pensar no taekwondo, você vai ter toda essa armadura, que além do dubo, né, do kimono, do taekwondo, além do dubo, você ainda está envolvido com toda essa aparelhagem, toda essa armadura, que eu costumo chamar assim, essa armadura, e quem já teve a oportunidade de fazer treinamentos não precisa ser necessariamente taekwondo, mas que usou algum tipo de colete, algum tipo de acessório assim, você tem um desgaste realmente muito, muito alto, porque o corpo também tem que se preocupar em gastar energia para manter regulado a temperatura do corpo, né? Por mais que suba, aumente a temperatura durante, lógico, as ações, mas ele precisa regular para que não haja nenhum tipo de prejuízo ao organismo. Então o equipamento, principalmente a vestimenta, acaba sendo um dos fatores que influencia no gasto energético. O outro, naturalmente, é o tempo de luta, como nós já vimos anteriormente. Quanto mais se prolonga a luta, mais energia vai se exigindo. Tanto é que passa-se de um sistema de um sistema energético para outro, de um aeróbico e anaeróbio alático passa a anaeróbio lático, porque o tempo de luta vai demandar mais gasto energético, e, ou seja, para ele manter as ações com eficiência, vai ser necessário então recorrer a outras fontes de energia. Então o tempo de luta, o tamanho da área realmente também vai influenciar
no gasto energético. A estratégia de luta pode gerar um aumento da demanda no decorrer dos rounds. É isso que eu falei. Quanto mais passa o tempo durante a luta, o atleta tem que ter com o seu treinador, aí já é uma condição que envolve mais, já envolve os dois, tanto o preparador quanto o técnico da luta mesmo, uma estratégia em que ele saiba usar essa energia de forma mais dosada, para que ele possa estar assim, sempre preparado e com o menor desgaste possível durante todo o combate. Vejam bem, gente, quando se treina, ninguém treina pensando em nocautear no primeiro round, no primeiro minuto, para descansar mais tempo para as outras lutas. Não, o ideal é que se treine sempre para a condição mais difícil, que seria o quê? A luta se prolongar até o final do tempo regulamentar e quem sabe uma prorrogação, como vimos nos slides anteriores. Ou seja, sempre se prepara para aquilo que vai ser o mais complicador. Se você estiver preparado para aquilo com estratégia, ou seja, os golpes não são dados ao léu, ao vento, não, eles são para definir, a movimentação é feita para se posicionar, para golpear, para pontuar, e não se fica se movimentando, se desgastando à toa. E como tem aqui no texto, ó, a ideia é que é uma das estratégias, economize-se energia para o último assalto, o último round, como queiram, e ocorre os golpes decisivos, resultando no aumento da resposta metabólica. Então, se vocês pararem para observar uma luta de taekwondo, e eu recomendo, como eu já disse, aqui na nossa região o taekwondo é uma das modalidades olímpicas mais praticadas. Então, se vocês assistirem lutas de taekwondo aí na internet, vocês vão ver que a maioria das estratégias ocorre assim: no primeiro assalto passa-se pelo momento de estudo, no final do meio para o final do primeiro assalto acontecem as ações onde tenta-se pontuar para se entrar no segundo assalto, onde já foi feito o estudo, e a intensidade do segundo assalto costuma ser um pouco menor, para que quando chega no terceiro assalto, aí sim, aí aumenta-se, principalmente. Isso implica em que situação está a luta. Eu estou numa final, eu estou perdendo, eu não tenho nada a perder, eu vou partir para cima. Então, tudo isso envolve a estratégia que deve ser realizada, deve ser treinada junto com o preparador físico e o técnico de luta. Ou seja, então essas três condições, o equipamento, o tempo de luta e a estratégia também influenciam no gasto energético. Tá? Quanto maior o número de ações, maior serão os valores do sistema energético lático observado nas atividades. Os gestos motores se caracterizam por movimentos repetidos e de elevada potência muscular. Então aí está uma retomada do que a gente já viu. Lá, contribui para o aumento exponencial das atividades glicolíticas, aqui segundo o professor Santana, durante as lutas, principalmente em atletas que não apresentam elevados valores de capacidade aeróbica. Ou seja, o treinamento de capacidade e também de potência aeróbica, proporcionar exercícios que elevem essas condições, que aprimorem, vão ser realmente fundamentais e até diferenciada entre os atletas. Justamente porque a demanda energética muda conforme o decorrer da luta. E se você pensar que num campeonato olímpico o atleta vai fazer 4 lutas, em média 4 lutas, até a final, significa dizer que ele vai estar bem desgastado. E às vezes o intervalo de uma luta para outra não é tão grande, 20, 30 minutos, talvez não seja o suficiente para ressintetizar todo aquele ácido lático. Enfim, a gente já viu isso lá no ciclo de Cori, né? Ressintetizar tudo aquilo para que ele volte, vamos dizer assim, quase que na plenitude, para a condição de voltar bem para lutar e tentar ganhar. Não, ele já vai entrar com um certo desgaste. Então você imagina, são 4 lutas para chegar numa final olímpica. Ele vai entrar na última luta realmente já com um desgaste bem elevado, por mais preparado que esteja. Porque lembrem-se, o fator psicológico também influencia.
né? O medo de errar, o medo de se decepcionar e de decepcionar as pessoas, tudo isso também influencia. O organismo tem que equilibrar todas essas condições, não é? Para que o atleta dê o melhor de si e se desempenhe bem as suas ações. Então, retomando de novo, as principais fontes energéticas no Taekwondo estão o sistema oxidativo e o ATP-CP, lembrando, né, o oxigênio contribuindo para recolocar glicose muscular, ATP-CP, enfim, glicose nos músculos, mas nos momentos de step o oxigênio vai ser mais usado. É por isso, gente, assim, só fazendo um parêntese, é que quando as pessoas falam, tem que fazer, não me entendo mal, você sabe, eu sou um apaixonado por lutas, adoro todas as lutas, já pratiquei inúmeras, tenho amigos em todas as modalidades, mas quando começou os artistas dizerem assim, o Muay Thai ajuda a emagrecer, não sei o que, com certeza, não tenho dúvida disso. O Muay Thai, por quê? Porque uma das principais fontes, como nós vimos aqui, de energéticas do Muay Thai é o oxigênio. Porém, se a gente for pensar em prazo, talvez uma prática regular de Taekwondo a pessoa emagreça, é claro, tendo um planejamento, tendo uma individualidade e tudo mais, aí a pessoa emagreça num menor tempo. Porque uma das condições do Taekwondo é que o step, que é onde você vai ficar saltitando e você vai usar o oxigênio como fonte de energia naquele momento, considerando que alguns autores colocam que a gordura queima na presença de oxigênio, significa dizer então que se você está usando o oxigênio naquele momento, diferente do Muay Thai, que a luta é um pouquinho mais cadenciada, no Taekwondo você fica saltitando o tempo todo, e isso vai ter uma maior uso de oxigênio como fonte de energia. Então só esse parênteses assim, que isso acabou virando um boom, né? Então as pessoas acabam nunca pesquisando, nunca buscando fontes. Não estou dizendo que o Taekwondo é melhor, que nessa condição nós teríamos a capoeira também, que uma das condições da capoeira é você se manter gingando, e essa ginga, que é essa troca constante de bases, também vai usar o sistema vai usar o sistema aeróbio para se manter gingando. Então também a capoeira pode fazer com que a pessoa também tenha uma diminuição de massa gorda tão grande quanto do Taekwondo. Então é uma relação de tempo, né? Então só um parênteses aí para ficar, até porque de repente vocês forem trabalhar com personal fight, que é tentar associar movimentos de luta com exercícios, quem sabe usar os steps do Taekwondo, a ginga da capoeira, possa, principalmente se o objetivo da pessoa for emagrecer, vai ajudar bastante. Durante as lutas, possivelmente a elevação continuando, né? Contribuição do sistema oxidativo tem por objetivo atender a demanda metabólica. Bom, basicamente a gente já viu, né, gente? É o oxigênio contribuindo para que seja reposto os estoques de ATP e de CP. O desempenho das ações técnicas de elevada intensidade em conjunto com períodos de recuperação ativa. Recuperação ativa entendo os steps, ou seja, você vai tentando se recuperar enquanto saltita, enquanto pensa ali no que você vai fazer, fez com que o sistema aeróbio seja predominante, embora as ações decisivas se mantenham na atuação anaeróbio alático, ou seja, você vai acabar fazendo, um atleta acaba fazendo no Taekwondo muito mais movimentos de steps, ou seja, ele vai gastar muito mais, vai usar muito mais o oxigênio, muito mais o sistema aeróbio. Só que nos momentos de ação, nos momentos de decisão, ou seja, dos golpes, não é, dos socos, dos chutes, ele vai recorrer ao sistema anaeróbio, que em princípio é lático, mais tarde vai tornar-se alático, ok?